E aí eu aproveitava aquela situação e brincava. E eu olhava pra cara dele dando risada, tipo, ó, consegui. Você já se deparou com essa situação? Seu filho ou a criança na escola está brincando com seu brinquedo favorito. De repente, um amiguinho se aproxima e pega o brinquedo da outra criança. O dono do brinquedo grita, esperneia, chora e às vezes até morde o amiguinho, a fim de ter o seu brinquedo de volta. Por que isso acontece? E como você pode ensinar seu filho ou seu aluno a dividir os brinquedos? Daremos aqui algumas sugestões valiosas que te ajudará nessa situação com o seu filho ou com o seu aluno. Primeiro, precisamos entender que para as crianças pequenas é muito complicado essa questão de dividir os brinquedos. Por quê? Porque normalmente elas não entendem assim de forma plena porque precisa dividir o seu brinquedo, até mesmo como uma outra criança. Então, você pode auxiliá-lo no início, escolhendo os brinquedos junto com ele, e até mesmo perguntando qual brinquedo que ele quer emprestar para o seu amiguinho. Uma outra situação também é que quando o seu filho ou a criança na escola estiver brincando, pergunte para ele se você pode brincar junto. E durante a brincadeira, peça o brinquedo emprestado. Se ele se recusar a emprestar, espere um pouco e depois peça emprestado novamente. Caso ele se recuse novamente, tente ir conversando com ele. Com o tempo, ele pode ser que ele venha a concordar em emprestar o brinquedo. Aí, você pode fazer o quê? Brincar um pouquinho e depois devolva o brinquedo. Dessa forma, essa criança passará a entender que o ato de dividir não é algo tão ruim. Então, é algumas coisas que nós podemos estar fazendo. Tem muitas outras sugestões e a Priscila falará um pouco quais são essas sugestões. Eu sou filha caçula e fui tia aos 5 anos de idade. Então, assim, eu queria os brinquedos, né? Com 5 anos eu queria os brinquedos dos meus irmãos. Eu lembro, assim, eu falo dos 5, que é a idade que eu já tenho, lembro mais, tenho mais consciência, né? E eu queria os brinquedos dos meus irmãos. E aí eu olhava, assim, eu falava, ah, me empresta, tal. E meu irmão, não, esse aqui é meu brinquedo preferido. Eu lembro que ele tinha um carrinho vermelho, assim, todo bonitinho, sabe? Um fusquinha. Era o xodózinho dele, ele mal brincava. Quando ele brincava, eu ia lá e pegava. E aí ele tinha medo que quebrasse, era o xodózinho dele. E eu lembro de alguns adultos falarem, dá pra menina, ela é pequena. E aí eu aproveitava aquela situação e brincava. E eu olhava pra cara dele dando risada, tipo, ó, consegui, né? E aí, mas a vida foi muito, assim, me ensinou muito rapidamente. Eu cresci um pouquinho mais, a minha sobrinha tava do meu ladinho, assim, eu tava brincando com uma bonequinha, ela chegava e falava, quero. Eu, não, é minha boneca, é minha filha. Aí ela falava, não, mas eu quero. E aí ela falava, dá, dá. E aí minha mãe chegava e falava assim, dá pra menina, ela é pequena. Você tem que dar porque ela é pequena. E aí eu chorava. E aí meu irmão olhava pra minha cara, dava risada e falava, tá vendo? Viu como era? Era chato. E aí eu fiquei assim. Então, assim, eu tive os dois lados. Eu aprendi pequenininha como que era compartilhar. Então, assim, hoje em dia, o que eu faço com as crianças aqui, olha, tem o brinquedinho preferido. A gente não vai levar para a escola, né? Porque na escola tem o dia do brinquedo, não vai levar. Mas se você vai na casa de um amigo que tem uma criança, leva você mesmo os seus próprios brinquedos. Para quando a criança chegar na casa da outra criancinha, lá do outro coleguinho, ela não ficar naquela coisa, ah, eu quero pegar todos os brinquedos. Ela tem o brinquedo dela. E aí ela vai compartilhando, eles podem trocar experiência. Falar, ah, que tal se a gente brincar de casinha juntos? Ou brincar de carrinho juntos? Se eu pegar o meu brinquedo e eu colocar junto aqui uma montanha, sabe? Então elas vão associando e assimilando. E, assim, tem que tomar cuidado também com a faixa etária. Se a criança tem, vai, um bebê, por exemplo, eu tenho um bebê de 1 ano. Ele não adianta, só porque ele está chorando e ele quer uma peça que não é apropriada para ele, que ele pode engolir, você entregar porque ele está chorando. Não é assim. Afasta a criança, leva ela para outro ambiente, sabe? Eu tenho 3 aqui, eu sei como é difícil, às vezes ele quer tudo. E aí, se você só ficar com dó dele e falar, ah, tadinho, ele é pequenininho, não faz bem nem para ele. As crianças, elas aprendem desde pequenininhas
como que faz, entendeu? Para compartilhar. Então, assim, as meninas estão brincando. Aí eu falo, ó, esse brinquedo seu irmão pode brincar junto com vocês. Coloca ele no meio delas, e aí elas vão brincando. Esses dias eu fui na casa da minha mãe, e aí ele tava brincando com limões, e aí elas falaram assim, ah, quero brincar também. Desligaram a TV e foram brincar. E aí você tinha que ver tudo bonitinho, eles pegando o limãozinho, brincando e tal. E assim, você fala, brincando com comida? Não, tava brincando com comida, ele tava aprendendo, ele tava colocando no cestinho, sabe? Foi tudo muito bonitinho. E ficou um tempão, e eles aprenderam a compartilhar o momento junto, o tempo e tudo mais. E só para finalizar, quando você está na sua casa, chega alguém com alguma criança, pelo amor de Deus, você não vai sair correndo, escondendo todos os brinquedos, só, pelo amor de Deus, ninguém toca, né? Assim. Mas tenha cuidado de falar para o adulto responsável assim, ó, por favor, só não pegue aquele brinquedo, porque esse é o brinquedo preferido, mas ó, os outros brinquedos pode brincar. Entendeu? Porque aí você respeita a sua criança e respeita a outra criança que chegou também. Entendeu? Para mim, funciona, tá funcionando direitinho a parte de divisão e eles vão crescendo juntos e saudáveis. A criança, ela não entende que tem que dividir um brinquedo. Quer dizer, ela não tem que dividir, mas ela não entende o motivo de dividir o brinquedo, entendeu? De ter que emprestar para o amigo. Ela não entende isso. Ela, de 2 a 3 anos, elas estão naquela idade que é tudo dela. Ela é dela, ninguém pega, sabe? É meu, é meu. E é uma fase um pouco difícil, assim, de você tentar colocar na cabecinha dela que ela tem que dividir. Mas você pode começar a estimular assim. Por exemplo, você está comendo uma bolacha, você corta um pedaço e fala assim, você quer um pedaço? Ó, estou dividindo com você um pedaço de bolacha. Você pode achar, nossa, nada a ver, né? Você fala, não, mas se você for ver bem, é um jeito de você estar dividindo. Aí você explica para ela, ó, tô dividindo com você. Quando ela estiver comendo uma bolacha, você dá uma bolacha para ela e fala, dá um pedaço para a mamãe. Aí, às vezes ela pode dar ou não, mas ela tá aprendendo, gente. Tudo é aprendizado nessa vida. E a criança, a gente precisa estimular a criança a, tipo assim, conseguir emprestar o brinquedo, a dividir o brinquedo. Então, a gente pode fazer assim também. Quando a criança, geralmente as crianças têm bastante brinquedo, algumas crianças, né? E a gente explica para elas, você ganhou esse brinquedo. Sabe aquele brinquedo que você não usa mais, que você não gosta? Vamos doar? Tem tanta gente que não tem brinquedo. E aí você estimula ela também a essa parte de doação de brinquedo para quem precisa, entendeu? Explica para ela direitinho. Então, geralmente você não vai pegar aquele brinquedo preferido dela e vai dar para alguém, não. Você vai pegar um brinquedo que ela nem tá brincando mais, gente, já passou da faixa dela, da faixa etária. Explica para ela e deixa ela escolher. Você vai ver que beleza, ela vai dar numa boa e ela vai aprendendo que toda vez que ela ganha um brinquedo, ela pode dividir o brinquedo que ela não usa mais com alguma criança que não tem como ter o brinquedo. Isso é muito bom para a socialização dela, tipo, para aprender mesmo a dividir. E outra coisa, quando as crianças estão brincando, seja na sua casa ou na casa de um parente ou de um amigo, você observa, tem crianças que são assim, elas querem todos os brinquedos para ela, mas ela não quer emprestar de jeito nenhum para o amiguinho, ou para o primo, ou para quem quer que seja. E aí o que você faz? Você fala assim, então tá bom, quantos brinquedos você tem? Olha, você tem 3 brinquedos. Qual que você gostaria de emprestar para o seu amigo? Dê a opção dela escolher. Se ela falar, não quero, fala, não, você precisa, sabe por quê? Porque o amiguinho não tem nenhum. Você gostaria de ficar sem nenhum brinquedo? Se você, você tem 3, você pode emprestar um para ele, ele vai ficar tão feliz. E aí, quando você for na casa dele, ele vai também te emprestar um brinquedo. Aí, de repente, ela mesma vai lá e empresta o brinquedo. Tá vendo? E foi muito mais fácil. Pode nem ser tão fácil assim, né? Mas, pelo menos, provavelmente dará certo. Em escola, já é diferente. A gente, quando em escola, trabalhando em escola, a gente pede para os pais que em dia do brinquedo, não mande o brinquedo preferido da criança. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa e quebrar, não que as pessoas não irão olhar, mas de repente quebra, sabe? Pode acontecer. E aí, se for uma coisa que não tem como, na hora, você repor, e aí, o que você vai fazer com a criança, por exemplo, que só dorme com aquele brinquedo, ou sei lá, aconteceu alguma coisa,
E aí, como é que você faz? Então, a gente prefere que os pais pode levar brinquedo, leva brinquedo, mas que seja, primeiro, de preferência que caiba dentro da mochila, né, gente? Porque tem uns brinquedos que são muito grandes, e aí não dá para trazer. E aí, a criança brinca, e tipo assim, às vezes a mãe manda uns 3, 4 brinquedos diferentes. E aí a criança deixa brincando, e geralmente a gente percebe, sempre tem um que ela gosta mais. Aí a gente deixa brincar um pouco. Aí tem uma hora que os brinquedos que são mais assim, que são musicais, por exemplo, eles gostam muito desses brinquedos, faz barulho, faz alguma coisa diferente. E aí o que a gente faz? A gente faz uma roda de brinquedo. Nessa roda, geralmente eu fazia uma roda e estimulava por um tempo a criança a brincar. Então aqueles brinquedos diferentes, ó, agora vai todo mundo brincar. Então, agora vai ser a Laurinha. A Laurinha vai brincar com esse brinquedo. Aí a Laurinha brincava, Laurinha, agora você empresta para o amiguinho? Ela falava, não. Falava, não, você empresta, por favor, por quê? A gente tem outro brinquedo aqui. E a gente ia fazendo um rodízio de brinquedos. Dos brinquedos, tipo, mais especiais que eles achassem, assim, que tinha musical, que tinha, tipo, quando era a Peppa Pig lá, ou a Peppa, não lembro direito o nome, e outros brinquedos, assim, que são, assim, que eles adoram, sabe? Que são da moda, assim. Então, a gente sempre faz um rodízio. Gente, funciona. Tem criança que vai chorar? Tem criança que vai chorar. Tem criança que não aceita assim fácil. Mas isso é fato, vai acontecer. E o que você faz? Vamos tentar estimular a criança a pegar outro brinquedo. Entendeu? Sempre vai ter um probleminha aqui ou ali, mas nada que seja assim que não dê para resolver. E assim a gente vai conseguir com que eles dividam os brinquedos. E as crianças, geralmente, com o tempo, elas já começam a querer trocar, porque ela já vai falar assim, você fica com o meu brinquedo, já de olho no brinquedo do amigo, sabe aquele brinquedo top? Ela já dá, porque ela já percebeu, depois de um tempo que tá na escola, ela percebeu que aquele brinquedo daquele amigo é legal. E ela faz com que aquele brinquedo dela, ela mesma, mostrando, olha, pega meu brinquedo, amiga, é legal, não sei o quê. E a criança acaba pegando. Você acha que não, mas criança, gente, é esperta. Ela sabe, às vezes, até como envolver a criança para pegar aquele brinquedo que ela não quer para poder ficar com o do amigo. E dá certo, entendeu? A gente só tem que perceber, observar as crianças, e não, às vezes nem precisa interferir, mas só ficar atenta para evitar as confusões que possam ocorrer, entendeu? E assim, a criança vai aprendendo a dividir. Demora um pouquinho? Pode ser. Tem criança que é mais fácil, aceita melhor. Outras não aceitam, outras vão chorar, vão espernear. Mas, gente, a conversa, numa boa. Se a criança está chorando, por exemplo, na sala de aula, porque ela não quer dividir, você pega ela no colo, conversa com ela, fala, olha, vamos dividir. Qual brinquedo que você quer? Outro brinquedo. Aí mostra. Às vezes a gente consegue resolver. É só ter carinho, paciência, tá bom? E disposição para poder ajudar a criança. E assim vai dar tudo certo, gente. Exatamente. E sabemos que o ato de dividir, assim, não é uma tarefa fácil, ou mesmo simples para a criança. Mas, assim, toda vez que você incentiva a criança a fazer isso, ela vai se acostumando, assim, com a ideia de dividir. E vale ressaltar que, a partir dos 5 anos de idade, as crianças passam a brincar juntas e o dividir vai se tornando, assim, bem mais natural para essa criança. E quando você ensina o seu filho ou o seu aluno a compartilhar, ele vai, assim, aprender a respeitar o próximo e a viver em harmonia. Esperamos que todos que assistiram esse vídeo possam tirar proveito das sugestões e, se gostaram, deixe um like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.